entrar Bom, no ar aí. eu tenho a metade da pauta e eu comprometo de andar bem rápido. Então vamos lá, viu, Sabrina? Quando estiver pronto aí, me fala. Gravando, presidente, está liberado. Boa tarde a todas e todos. Vamos iniciar mais uma sessão do Conselho da Magistratura. A pauta pequena, sem sustentações orais. Vamos, então, primeiramente, consultar o colegiado sobre a ata da sessão passada. Se não houver qualquer observação, está aprovada. Vamos, então, iniciar aqui na pauta do dia. O número 1 da pauta do dia é um recurso administrativo. Estou vendo a pauta aqui. Recorrente Mariana Vanderlei França e Silva, advogada ela mesma, pelo que está aqui, em causa própria, né? E a recorrida é a juíza diretora do Foro da Comarca de Goiânia, interessada Renata Vasconcelos da Rocha. Desembargador Altair é o relator, a quem eu passo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde aos eminentes pares. É uma questão muito simples. Numa execução fiscal, na qual a reclamante, ora recorrente, Mariana atuou, patrocinava os interesses do executado, o magistrado proferiu 2 decisões determinando a suspensão do processo. Uma em 2020 e outra em 2022. E nessas 2 decisões, ele estabeleceu o prazo de suspensão de 5 anos e determinou também que, esgotado esse prazo de suspensão, a serventia deveria certificar e intimar o credor para as providências cabíveis. E a discussão que gerou a reclamação foi exatamente esse prazo. Se ele se conta, você deveria ser contado de 2020, de uma primeira decisão, ou de 2022, de outra decisão do mesmo magistrado, do mesmo juízo, que igualmente estabeleceu o prazo de 5 anos para a suspensão. A advogada pretendeu o cumprimento da ordem de certificação do esgotamento do prazo e a intimação, e a servidora, ela entendeu que deveria contar esse prazo de 2022, da última decisão, que determinou a suspensão. Então, se contasse 2020, 2025 venceu o prazo de 5 anos de suspensão. 2022 vence em 2027. E a discussão é exatamente isso aí. E baseado nessa interpretação da advogada e da servidora, da gestora da UPJ, o JS, na verdade, Unidade de Processamento Judicial, ela reclamou dizendo que a servidora estaria descumprindo a ordem judicial. A juíza entendeu que não, até porque a própria advogada foi orientada: olha, doutor, se a senhora não entender que esse prazo deve contar de 2022, que é a data da última decisão, a senhora pode peticionar nos autos que o juiz vai dizer quando é o termo inicial do prazo de 5 anos. E ela não fez isso. Então, simplesmente optou por fazer uma reclamação por descumprimento de cargo, de função do cargo, e que a magistrada diretora do foro determinou o arquivamento por entender que não há justa causa para instauração do processo ou do procedimento administrativo. E o que eu concordo plenamente com a magistrada, não há nenhum indicativo de descumprimento, de desídia, de dolo, de qualquer tipo de censura, culpa ou ato censurável por parte da servidora. Por isso, e somente com essas explicações, se não for o suficiente, eu estou à disposição para maiores esclarecimentos, o meu voto é no sentido de desprover o recurso administrativo. É com voto. Pelo desprovimento, consulto em bloco. Alguma divergência? Não. Eu não tenho divergência, não. Então, a unanimidade
recurso conhecido, desprovido, nos termos do voto do relator. Vamos ao número 2, é o recurso administrativo da comarca de Maurilândia, recorrente, está aqui as são os embargos de declaração no recurso administrativo da comarca de Goiânia, embargante Marília Esteves Rodrigues da Silva, embargada juíza diretora do foro da comarca de Goiânia, interessada Lúcia Cristina da Silva. A palavra está com excelência, senadora. Pois não. Aqui, esses embargos, eles ocorrem em razão de um desprovimento do Conselho sobre um recurso que a parte, isso aqui é um recurso de parte, a parte recorreu de uma decisão da doutora Patrícia, diretora do foro, entendendo que a diretora entendeu que não havia motivos para anular, para imprimir uma penalidade para a servidora que, no decorrer do processo, teve uma conduta de bloquear um despacho, uma movimentação
porque houve reconhecimento de um equívoco. É porque realmente a parte ela estava representada por Defensoria Pública e também beneficiária da assistência judiciária. E a movimentação foi no sentido de intimação para pagamento de custas. Comprovado que havia um equívoco, aí bloqueou cancelou essa movimentação, e aí a parte incorreu dizendo que levou prejuízo. Mas, na verdade, foi um equívoco da própria parte, porque o que ela queria mesmo é que a defensoria fosse intimada. E agora, há 5 dias atrás, o doutor Aldo, que é o juiz do processo, ele determinou essa intimação da defensoria. Então, eu vejo que não há motivos, que ela alegou aqui nos embargos, que havia omissão em relação a essa intimação. Mas essa intimação não foi o motivo do recurso. O motivo do recurso teria sido outro. E aí, apesar de que o motivo é novo, mas o doutor Aldo já supriu essa dificuldade da parte, determinando essa intimação, devolvendo o prazo para ela recorrer. Então, eu estou propondo aqui de desprover esses embargos. Embargos, então, desacolhidos. Alguma divergência? Senhor presidente. Não. Então, embargos já são conhecidos e não acolhidos. Vamos ao número 4, a unanimidade no centro da relatora. Vamos ao número 4. Eu estou acelerando um pouco, porque o desembargador Marcos está lá na abertura lá da palestra. É um elogio. O proponente, o doutor Ricardo Papa, promotor de justiça, e elogiado o juiz de direito, doutor Hélios Matos de Albuquerque Filho. A palavra está com Vossa Excelência, desembargadora Laura. Esse aqui é um caso que eu já percebi que é bem comum aqui no Conselho. O promotor faz um elogio à atuação do magistrado, ele é um juiz em Goianésia, ele respondeu na Justiça da Infância e Juventude aqui de Goiânia, na ausência da titular. E o promotor ressalta os atributos dele de desempenho, produtividade e presteza, além de um excelente relacionamento interprofissional. A questão é que o regimento interno do tribunal exige um mérito excepcional, e o que foi narrado pelo promotor é a conduta esperada de um magistrado, ainda que se reconheça o mérito do magistrado, o comprometimento, etc., não se evidencia, nesse caso, um mérito excepcional. E aí, sendo bastante objetiva, eu estou encaminhando o voto pelo indeferimento do registro do elogio. É isso, senhor presidente. Inclusive, na sessão passada, me parece, nós tivemos aqui, foi também da mesma forma, né? Foi definido justamente um pedido do promotor, não um elogio do promotor, que é merecido para o juiz, mas não é uma coisa excepcional, né? Para registro em prontuário, né? Alguma divergência? Não, senhor presidente. Então, elogio indefinido à unanimidade nos termos do voto da relatora. Vamos, então, ao último da pauta, que é da pauta adiada, do desembargador Fleury, também um elogio, proponente, doutora Adiane Aparecida da Cruz Ribeiro, presidente da Ordem dos Advogados, da subseção de Acreúna, e é elogiada aqui a juíza substituta Vanessa Ferreira de Miranda. Vossa Excelência, com a palavra, desembargador Fleury. Sim, senhor presidente, muito obrigado. A questão é a mesma da desembargadora Laura, né? Só que aqui, quem encaminhou o ofício aqui para abrir esse procedimento administrativo aqui foi a presidente da subseção da OAB lá de Acreúna, né? Só que aqui ela fez 2 pedidos. O primeiro pedido é para registro formal de elogio à pessoa da juíza substituta que passou por lá, doutora Vanessa Ferreira de Miranda, né? Segundo ela ficou lá mais ou menos uns 5 meses por lá. E nesses 5 meses ela realmente deixou a marca dela lá, né? Muito boa, por sinal, né? E também o outro pedido é que ela fale que fosse, assim, possível, um momento futuro, que essa juíza, que atualmente ela é substituta, ela fosse, então, nomeada como titular lá da comarca de Acreúna, né? Então, pelo visto, é uma pessoa muito querida lá, né?
Bom, com relação a essa questão da titularidade dela, até foi lá para a juíza auxiliar lá da presidência, ela até fala, né, que com relação a isso, não há como titularizar, vamos dizer, ela lá na comarca de Acreúna. Primeiro, essa questão, nós sabemos, tem que ser precedida de edital, né, de promoção ou remoção, né? E segundo, que é o mais importante, que a Acreúna é comarca intermediária. E ela, como substituta, ela tem que ser promovida primeiro para a juíza de comarca inicial, né? Sendo assim, não tem essa possibilidade de efetivar ela agora, desde logo agora, lá na comarca de Acreúna. Quer dizer, essa questão, ela pode até ser que ela venha a ser titular um dia lá, mas tem um trâmite a ser obedecido lá, né? Primeiro tem que ser promovida, né, para a juíza de direito, né, que ela é substituta, e depois, né, mediante expedição de editais, de remoção ou promoção, não sei qual vai ser o critério na época, e aí sim. Então, essa primeira questão foi afastada, né, pelo parecer lá da ilustre juíza auxiliar à presidência. E com relação ao elogio, da mesma forma que a desembargadora Laura disse, né, a questão excepcional, né? Excepcional. O regimento nosso fala, o regimento interno nosso, o atual regimento interno dela, nosso fala que a questão tem que ser excepcional. Eu até no meu voto aqui, eu até falo que não se desconhece que o valor humano e institucional da manifestação formulada lá pela subseção da OAB lá de Acreúna, né? Ela é em si mesma um testemunho, né? A própria presidente da subseção lá, ela é um testemunho relevante sobre a qualidade da atuação da doutora Vanessa Ferreira de Miranda e merece ser recebido como justa homenagem pela magistrada. Todavia, o que eu repito aqui, o que a norma regimental condiciona ao registro formal em dossiê funcional não é o elogio em si, mas sim a prática de ato de mérito excepcional que o justifique. E essa nota de excepcionalidade, entendida como conduta que transcende em grandiosidade o cumprimento ordinário dos deveres da judicatura. Essa questão não restou demonstrado no presente procedimento. Então, sendo assim, eu estou, então, indeferindo, né, os pedidos formulados pela a outra presidente da subseção da OAB lá de Acreúna, com relação ao lançamento de elogio no dossiê da doutora Vanessa Ferreira de Miranda, quanto também a questão de efetivar na comarca, já como titular da comarca. Por esses motivos, como voto. Pedidos indeferidos, alguma divergência? Não, senhor presidente, só queria fazer um pequeno adendo aí, senhor presidente. Concordo plenamente com o desembargador Fleury, mas agora vai ter a possibilidade, né? O presidente nos dizia aí que vai publicar os editais para a entrância intermediária. Todos esses juízes substitutos já foram promovidos a juízes titulares, né, das comarcas de entrância inicial. Então, o presidente me confidenciou aí semana passada que vai publicar já, agora no mês de maio, os editais para promoção para as entrâncias intermediárias e, quem sabe, a doutora Vanessa, que é, de fato, uma excelente magistrada. Tive a oportunidade de presidir a banca do concurso que ela foi aprovada, com todo louvor. É, de fato, uma alegria muito grande para nós vermos que ela está caindo nas graças dos jurisdicionados. Quando chega a advogado elogiar o juiz presidente da OAB, é porque não é coisa pouca, né? E certamente, quem sabe, ela consegue se efetivar lá na comarca de Acreúna ou em outra qualquer, né? Mas isso deve ser em breve e penso que isso vai ser uma boa notícia para eles. Eu quero aproveitar a oportunidade, já que a doutora Vanessa está presente aqui, agora que eu estou vendo aqui na tela, doutora Vanessa, eu também tive a felicidade de ser juiz lá de Acreúna, titular lá, e fui titularizado lá em Acreúna. Eu conheço bem aquela comarca ali e realmente, como o desembargador Marcos falou, viu, se recebe elogio principalmente da presidente da subseção lá de Acreúna, é digno mesmo de elogio e parabéns, viu? Merece a gente fazer um esforço aí para levá-la para lá, para a Acreúna, na promoção, quando da promoção. Está feito o pedido já, viu? Isso, quando da promoção. Então, e garantido o apoio, né? Então,
Muito obrigado a todos, com sessão bem rápida, conforme nós dissemos, né? Com a graça de Deus, encerrada. Muito obrigado e até a próxima. A todos. Está encerrada a sessão. Um abraço, amigos. Fiquem com Deus. Uma boa semana. Deus abençoe. Até mais.